A mensagem de hoje que eu quero dividir com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. E eu vou estar lendo para vocês esta passagem. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, entre parênteses, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que esse tal homem, entre parênteses, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Deu assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécios, porque direi a verdade, mas deixo isso para quem ninguém cuide de mim, mais do que de mim vê ou de mim ouve. 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essa aqui é uma passagem de Paulo revelando essa relação, essa experiência que ele teve com Deus. Então Paulo foi arrebatado e foi até o paraíso e ouviu e viu coisas de Deus e voltou de novo para a terra. E de fato ele não sabe se foi só o corpo, né? Ou se saiu fora do corpo, mas de fato ele teve essa presença com Deus no paraíso. E Deus assim o permite que haja um espinho na carne. E aqui a gente não sabe se esse espinho de fato é na pele, né? Carne e pele, ou na carne e espírito, na alma dele. Sei que existia algo que incomodava ele, tanto prova que ele orava, né? Ele pediu para que Deus tirasse isso por mais de uma vez, ele insistiu, né? Ele pediu por 3 vezes. É bem provável que esse não seja um espinho qualquer, né? Aquele espinho que a gente conhece, que muitas vezes, né, finca na nossa pele. Porque um espinho daquele, por mais que incomoda a gente, não é uma dor tão grande quanto isso. A gente pode imaginar que isso deve ser uma estaca. É algo que deve estar mesmo incomodando Paulo, que ele passou a vida sendo incomodado com isso, né? Essa é uma primeira coisa. Era algo que não era algo só simples que incomodava ele, né, como um espinho, mas é como se fosse realmente algo maior, uma estaca, né? A segunda é que Deus assim permitiu que Satanás o esbofeteasse, né? Passasse por uma humilhação. É mais fácil quando a gente briga tomar um murro na cara, né? Que é menos humilhante pra gente do que ser esbofeteado. Esbofeteado é como se a gente pegasse a nossa mão e desse um tapa, né, na nossa cara. Então imagine a humilhação que Paulo estava passando, né, quando Deus assim o permite
que Satanás o esbofeteasse. Né? E aqui a gente vê, né, essa segunda e a terceira lição que a gente pode extrair daqui é que Satanás estava envolvido, né, nessa história. Deus assim o permitiu, né, e Satanás ser envolvido nessa história toda. Mas a gente vê que ele tem essa conversa e Deus assim o diz, né, no versículo 9, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, o quarto item é que Deus está por trás de toda essa vivência do espinho na carne de Paulo. E aqui o que a gente pode tirar como a quinta lição aqui desse texto é: qual é o sentido desse espinho na carne? Né? Eu acho que o maior sentido aqui, eu falo que é uma coisa boa e ruim, é para que Paulo, de fato, não se exaltasse, né? Para que Paulo pudesse saber que existe um Deus acima de tudo. Imagino eu, né, e você que está ouvindo essa mensagem, imagina o que Paulo deve ter visto. A grandeza de Deus, essa relação que ele teve com Deus. O que ele viu e ouviu, e que ele mesmo diz, né, que ele não poderia, né, falar, ele não teria, foi calado por isso. Né? Imagina se ele não tivesse esse espinho na carne e não fosse passado por essa humilhação, ser esbofeteado. A gente, muitas vezes, o pouco que a gente faz, né, alguma ação que a gente faz boa, ou algumas pessoas que muitas vezes nos elogia por algumas atitudes que a gente toma, a gente já se enobrece, já se sente, né, o tal. Imagina se Paulo tivesse pudesse estar falando todo esse poder que ele viu. É para justamente falar, olha, abaixa a bola, fica aqui. Então Deus assim o permite porque ele não queria, ele tem um propósito na vida de Paulo e na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ter esse espinho. A gente vai passar, eu acredito que a gente vai ter esse espinho. Cada um de nós temos um espinho na carne. Para que nós possamos entender que nós somos dependentes de Deus. Então, nós que servimos a Deus, que temos Cristo como o nosso Salvador, a gente vai ter uma vida inteira com um espinho, com essa estaca incomodando. Por quê? Porque Deus assim o permite para que nós não sejamos exaltados a ponto de se ensoberbecer, né? Você vê, a gente com um pouco de coisa que a gente faz, que um pouco de elogios que a gente recebe, a gente já se sente. Imagina aqui no caso de Paulo, o quanto ele sentiria. E a gente até pode pegar exemplos de pessoas que têm uma grande fama, um cantor, um artista, que muitas vezes não consegue lidar com esse poder, com essa fama, e acaba levando muitas vezes a depressão, suicídio inclusive. Tem um cantor que eu gosto muito, eu admiro muito, eu admirava, né, muito, e que não aguentou de tanta fama, o Michael Jackson, né? Eu até gostaria muito de poder ter a oportunidade de ter assistido um show dele, porque de fato, desde pequenininho, eu ouvia, e ele cantou para algumas gerações, né? E ele não aguentou essa fama, ele não conseguia viver, e então é muito difícil a gente poder viver uma vida plena, cheio desse orgulho, se não tiver realmente esse espinho. Esse espinho, muitas vezes a gente leva isso e vai carregar para o resto da nossa vida, porque Deus nos ama.
Deus ele quer que a gente entenda o poder dele, porque senão nós vamos achar que nós podemos ter um poder maior que Deus, né? E foi isso que Satanás teve, e é isso que ele perdeu. Não esqueça que o mal, o Satanás, é criatura de Deus, foi criado por Deus, é um anjo caído de Deus, um anjo rebelde de Deus, né? Ele é um anjo rebelde de Deus que perdeu, que não é vitorioso, né? E Cristo assim o mostrou quando ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmãos, que nós possamos fincar a nossa fé e seguir uma vida, mesmo com esse espinho que a gente vai ter na carne, sabendo que realmente Deus nos ama, para que a gente não nos perdemos, né? Eu acho que essa é a grande lição aqui. E eu fiquei pensando por quê, né? O porquê muitas vezes a gente não consegue se livrar de algo que nos dói, nos incomoda tanto. E a gente vai ter uma vida aqui na Terra pelo resto da vida, assim, com essa estaca fincada na nossa pele, na nossa alma, no nosso corpo, ou enfim. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer que a gente o adore Ele em espírito e em verdade. E é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe e que nós possamos seguir firmes, não importa o tamanho desse espinho que nos incomoda.